Eu vou convidar a professora Margarete Diniz, integrante do LEPS Minas, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Margarete Diniz. Quem cochicha, o rabo espicha. Passa por aqui que está ali, tem interpretação de Libras. Eu gostaria de justificar que o professor Paulo Nogueira, professor aqui da Faculdade de Educação e do Promestre, ele não está se sentindo bem, então não poderá participar. Então, a mesa será conduzida pela professora Margarete Diniz e gostaria de convidar o Tami Ayushi, o professor Tami Ayushi, para nos dar a honra da sua presença na mesa. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Eu sou Margarete Diniz, da Universidade Federal de Ouro Preto, psicanalista, mulher negra. Estou vestindo uma saia estampada, um sapato vinho, uma blusa preta com uma camiseta vinho abaixo da blusa preta. Tenho cabelos curtos. Não estou magra, estou gorda. Então, oi? E hoje aqui, então, a gente vai conduzir o encerramento, essa tarefa difícil, né? Depois de um evento tão profícuo, assim, a gente está aqui reverberando, né, todas as mesas e discussões que aconteceram de ontem para hoje. Eu vou passar a palavra para o professor Tami Ayushi. Não vou apresentá-lo novamente, porque ele já se apresentou. E, logo, então, depois que ele falar, eu vou falar um pouquinho também, né, sobre a questão, os pontos que eu achei mais importantes, assim, da gente destacar no evento. E aí, se houver tempo, a gente abre uma rodada de conversa, se não, a gente encerra esperando que as pessoas voltem a conversar com a gente daqui a um tempo. Então, obrigada, professor Tami. Por favor. Muito obrigado. Bom, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Bom, dessa vez, sim, vou esgotar vocês, porque é a última fala do evento. E, bom, eu vou me apresentar. Eu sou, então, Tami, tenho uma expressão de gênero mais masculina, mais de homem. Não sou branco, isso é evidente. Talvez seria pardo aqui no Brasil. Sou moreno, vamos dizer. Não sou negro também. Sou africano, mas não sou negro. Que mais? Cabelo curto, estou vestindo uma camisa negra, com calça negra, com um casaco cor-de-rosa, que é muito masculino, e uma cintura também cor-de-rosa, e sapatos cor-de-rosa também, para combinar na masculinidade. Uso brincos como é que chama? De argola. Uso brincos de argola, como os piratas, de certa forma. Como os piratas, ou como, na história própria do Marrocos, como os escravos. Os homens escravos, há tempo, eram os únicos homens que usavam 2 brincos de argola, assim, eram identificados assim. Então, eu retomei também essa marca. Então, me convidaram a falar de hibridez, de decolonialidade. Na verdade, eu vou falar, escrevi um livro que saiu aqui no Brasil, que chama Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade, Subjetivações. Então, vou retomar algumas questões desse livro, talvez um pouco mais atualizadas, porque, enquanto isso,
trabalhei muito sobre questões de raça, questões de colonialidade, de uma forma um pouco mais precisa. Então, bom, vamos ver isso. Bom, talvez vou começar dizendo que hibridez, eu sei que a palavra é um pouco estranha em português, que se costuma dizer mais hibridismo do que hibridez, mas eu não gosto das palavras em ismo, homossexualismo, transexualismo, tem uma dimensão um pouco muito patologizadora. E então, bom, eu gostava mais de hibridez, que ressoa para mim mais com fluidez, lucidez, insensatez, talvez. Mas, bom, hibridez é o meu sintoma. Então, vou falar do meu sintoma. Porque meu sintoma no sentido de que, bom, eu fui... Para situar também a minha fala, eu fui designado como homem pelos outros e opto por me identificar também como homem, mas não como com uma masculinidade hegemônica, mas bem com uma masculinidade não binária, em relação pessoal com o gênero, que é uma relação queer minoritária, com gênero, com sexualidade. E isso, bom, tem uma forma de hibridez no meu posicionamento que, de certa forma, está um pouco além de algumas fronteiras fixas do gênero, ainda que usufrui o privilégio masculino, obviamente, ao ter uma expressão de gênero mais masculina. Mas essa hibridez fez que, bom, sou considerado como gay entre os héteros e queer entre os gays, ou seja, uma postura de externalidade, de certa forma. E, então, hibridez no que diz respeito ao gênero, hibridez também no que diz respeito a, vamos dizer, ao meu âmbito familiar. Eu venho de uma família que não é intelectual, no Marrocos. Sim, venho do Marrocos, embora tenha essa aparência sueca total. Então... família não intelectual e sou professor de universidade, sou acadêmico, então tem bens simbólicos, bem híbridos aqui. Hibridez também, bom, em termos de posição de classe, porque usufruo, como professor de universidade, de uma posição de classe que não é minoritária, que é uma classe com vantagens, e classe média na França, onde moro. E hibridez também na minha racialização que foi sempre definida em relação com os diferentes lugares onde vivi, onde morei, porque, bom, como disse ontem, a racialização é sempre uma questão de relações, uma coisa que vai mudando conforme ao lugar, à época, ou seja, a racialização não é, a raça não é uma categoria que pertence a um sujeito ou a um grupo, é uma relação entre dois sujeitos, dois grupos. Então, bom, eu era francês no Marrocos, paradoxalmente. Eu cresci no Marrocos até os 18 anos e era francês no Marrocos em termos de... Eu fui escolarizado desde muito pequeno na escola francesa, fiz todos os meus estudos na escola francesa e me considerava como francês, estava totalmente colonizado. E descobri que era marroquino quando cheguei à França, aos 18 anos. E então, bom, hibridez aqui no sentido de que uma forma de extimidade, no sentido de que cada vez, bom, é o meu sintoma, cada vez que tem um grupo, qualquer grupo federado em torno de uma unidade, eu sou o menos um. A história da minha família também, eu sou judeu pela minha mãe, eu sou árabe muçulmano pelo meu pai e sou ateu por mim mesmo. Então, e essa posição de menos um, eu acho que também ocupei com respeito, ou seja, no que diz respeito à formação acadêmica, aos saberes, ou seja, tive uma formação bastante multidisciplinar e me parecia que a coesão de um campo disciplinar ao qual me refiro
deriva precisamente do fato de eu estar exterior a esse campo disciplinar. Assim que, bom, eu estudei literatura inglesa, filosofia, psicanálise, psicologia, e por muito tempo me fantasiava como um atravessador entre disciplinas, um trânsfuga de disciplinas, convidando, sei lá, filosofia na literatura inglesa, psicanálise na filosofia, todos os estudos de gênero, de sexualidade, estudos queer, trans, gay, lésbicos, estudos pós-coloniais, decoloniais, estudos críticos da raça, da branquitude na psicanálise. E isso, bom, não agrada muito, na verdade, sobretudo a psicanálise. Então, hibridez como desidentificação, como forma de não acreditar demais num discurso. Quando um discurso está sendo desenvolvido, uma posição de desidentificação que faça que não acredite demais num discurso e, sobretudo, no meu próprio discurso. E isso se concretizou também na França, quando cheguei lá, o fato de cruzar uma fronteira aos 18 anos, de chegar lá, num país que, na minha fantasia, era absolutamente familiar e que se revelou totalmente estrangeiro para mim. Me provocou uma experiência bem particular de tentar um passing, uma passabilidade branca, de tentar passar desapercebido também. Bom, depois mudei de posição, mudei bem, ou seja, visto cor-de-rosa para não passar desaparecido precisamente. Então, isso foi devido também ao meu status, vamos dizer, o estatuto institucional, como na França fala extracomunitário, é dizer cidadão de fora da União Europeia, que obviamente me colocava em termos jurídicos, em termos administrativos, numa certa forma de minorização. Eu lembro uma coisa que aconteceu no terceiro ano, depois de 3 anos de estudo na França, um funcionário muito zelado da prefeitura, onde ia para pedir o meu visto, o meu titre de séjour, a minha residência, colocou no meu passaporte um avis de reconduction à la frontière, que é um aviso literalmente de deportação. Consideraram que não podia ficar mais, tudo isso, bom, era abuso administrativo e de repente isso me pegou pela garganta e ficou lá preso nessa garganta. Desde então, não engoli isso. E desde esse momento eu não deixei de estar naquela fronteira onde queriam me escoltar, de tentar habitar aquela fronteira, de tentar viver lá, de experimentar um ir e vir. Então, um pouco como a Gloria Anzaldúa, essa teórica chicana, mexicana, estadunidense, indígena, mulher, lésbica, bom, todas essas características que se aplicam a mim, obviamente. Então, busquei contra uma dualidade, uma binariedade França-Marrocos, busquei uma forma de fuga híbrida através de outras experiências de outros países, de outras línguas, como se o poliglotismo, o fato de falar outras línguas, fosse uma conjuração, ou seja, atravessar as fronteiras sem ficar parado, pelo menos as fronteiras linguísticas. Então, e isso, bom, o fato de ter vivido no Brasil, na Argentina, foi muito importante para mim, porque, de repente, achei um lugar de estrangeiro íntimo, totalmente em oposição no lugar de nacional extimo que tenho na França. Então, bom, foi isso. Então, bom, essa minha posição, estou falando isso só para que vocês reparem que tudo o que vou falar é uma racionalização do meu romance familiar, ou do meu romance político, melhor dito. E estou ciente da minha posição aqui de acadêmico que vem da França. Falar com vocês
que é uma posição que se inscreve dentro de uma certa colonialidade, obviamente. Seria, bom, responder a isso de forma imaginária e dizer: eu não sou do norte global, sou do sul global. É verdadeiro, mas não é só isso. Acho que responder de uma forma mais no nível simbólico é se perguntar que posição estou ocupando aqui. O que é que pretendo fazer quando venho no Brasil? Eu ontem disse para vocês que é o meu país de coração. Que posição pretendo ocupar quando venho, a partir de uma universidade francesa, falar aqui em universidades brasileiras? Simbolicamente, que posição ocupo? Que troca acontece? Que rede simbólica vai se organizando aqui? E que posição ocupo nessa rede simbólica? Então, bom, perguntar isso me leva a tentar subverter precisamente esse simbólico, ou seja, simbólico habitual que faz que sempre seja o norte global que venha falar para o sul global. Eu estou aqui não estou aqui para ensinar nada, para trazer, aportar nada. Ao contrário, eu aprendi muito sobre a psicanálise e raça a partir do Brasil. Eu dizia de manhã que hoje em Brasil, esse país está na vanguarda das pesquisas, ações feitas a partir de psicanálise e raça. Então, bom, acho que pensar no nível simbólico é situar a minha fala, indicar o lugar da minha fala aqui, enfatizar que essas elaborações, como disse ontem, que estou fazendo aqui, são elaborações provincianas, que não são o universo. Seria absolutamente extravagante pensar que é o universo. Não falo deste universo. E o que tento fazer aqui são, sobretudo, questionamentos, não para pregar a boa nova, mas, ou seja, para convidá-los a se preocuparem mais da enunciação do que dos enunciados. Ou seja, quando vamos trocando discursos, quando vamos trocando falas, aqui, o que é que acontece e como essa troca de falas pode provocar uma tomada de posição de sujeito para com essas falas, de sujeito que decide que essas falas, que posição vai definir para com essas falas. Então, não pretendo transmitir conteúdos, mas provocar um posicionamento de sujeito e retomando através da hibridez, a subversão que eu acho que é uma subversão do sul global. Então, bom, para falar de hibridez, vou problematizar rapidamente a partir de duas questões e depois vou indicar algumas pistas. Duas questões: a minha preocupação com a colonialidade e a minha preocupação com o político. Com a colonialidade, bom, psicanálise é um dos últimos produtos da modernidade e nasceu no centro da colonialidade. E, enquanto ela questiona vários aspectos do capitalismo, inclusive, às vezes, quando é um pouco emancipada, questiona aspectos do gênero, poucas vezes questiona aspectos da colonialidade ou da raça, com a exceção absolutamente notável daquilo que está sendo feito aqui, que me ensinou muito. Mas, bom, eu queria colocar a questão de uma psicanálise da diferença colonial. Ou seja, a colonialidade, vocês sabem, designa, além das superestruturas políticas da colonização, ela designa um certo tipo de relações sociais baseadas em premissas que sobreviveram às independências. Premissas de divisão do mundo e do trabalho com base numa hierarquia racial e premissas de relação com o saber baseada essa relação, sobretudo sobre a racionalidade europeia, eurocêntrica. E o pensamento pós-colonial critica os efeitos de ignorância e, inclusive, de crueldade induzidos por uma certa concepção ocidental da razão, do humanismo, do universalismo que estávamos discutindo, e revela a violência inerente à colonialidade, violência que não é só, bom, que não é pouca coisa, mas que não é só uma violência militar, econômica, política, mas é uma violência epistêmica também. E
e o pensamento decolonial ou descolonial, mais recente do que o pensamento pós-colonial, que se desenvolveu mais bem nas ex-colônias vamos dizer, da Inglaterra, da França, na África, na Ásia. O pensamento decolonial ou descolonial, vocês conhecem muito melhor do que eu, se desenvolveu na Abya Yala, nas Américas, e, bom, na América Latina, para dizê-lo de uma outra forma, e vai desenvolvendo várias noções, a noção de colonialidade de poder, ou seja, de Quijano, a exploração da força de trabalho, a dominação étnico-racial, o patriarcado, o controle das formas de subjetividade, a colonialidade do saber, com essa ideia de que o conhecimento pode provir unicamente da Europa, a colonialidade do gênero, desenvolvida, por exemplo, por Maria Lugones, mostrando que o sistema de gênero binário ou heterocêntrico foi também um aporte da colonização. Foi uma hierarquização que foi estabelecida pela colonização, que tinha outras organizações em termos de gênero e de sexualidade. E a colonialidade do ser, que designa essa forma de subjetividade que foi imposta nas colônias, subjetividade como indica o Nelson Maldonado Torres, subjetividade do ego conquiro, ou seja, com aquilo que ele chamou de não ética da guerra, é dizer, o poder de matar, pilhar, estuprar, que não é excepcional, é a regra. É a regra. E o racismo, obviamente, é central em todas essas colonialidades. Então, colonialidade como uma episteme, como um lugar de enunciação, e isso, de definir a colonialidade como um lugar de enunciação, bom, obviamente, endereça a psicanálise a questão da sua própria enunciação, como a psicanálise participa de uma colonialidade do poder, do saber, do ser, do gênero, e como pode tentar, eu vou reutilizar a mesma palavra do que a Priscila, superar, de certa forma, essa colonialidade, ou fazer uma outra, ou designá-la, pelo menos, identificá-la. Então, o que seria uma psicanálise da diferença colonial? O que isso envolveria? Como pensar o lugar de enunciação? Acho que essa psicanálise da diferença colonial é uma psicanálise interseccional, da raça, do gênero e da classe. Uma psicanálise atravessada também pela raça, pelo gênero, pela classe. Uma psicanálise enunciada também, a partir de posicionamentos diferentes, não hegemônicos, de raça, de gênero, de sexualidade, de classe. Então, bom, isso no que diz respeito à colonialidade. E no que diz respeito ao político, essa reflexão sobre a hibridez veio de várias inquietações. Primeiro, uma inquietação política. Eu acho que a psicanálise é política. É uma prática política, não no sentido de que vamos dizer, forçando os analisandas a tomarem atitudes políticas, não, mas no sentido de que consideramos, como psicanalistas, me parece, um sujeito que está inscrito em relações sociais de poder e cujos processos psíquicos resultam dessas relações sociais de poder, dos modos relacionais sociais que são definidos por relações de poder. E também política no sentido de que a prática psicanalítica tem efeitos, e no melhor dos casos, emancipadores, e no pior dos casos, totalmente reacionários, de chamada à ordem, de normatividade. Então, política, inquietação política, o pessoal é político, sabem aquela palavra de ordem do feminismo dos anos 70, o pessoal é político, ou seja, assuntos que antes se consideravam como assuntos totalmente individuais, o casamento, o fato de ter filhos ou não, o controle do corpo próprio, o aborto, etc., não são coisas individuais, são coisas políticas, totalmente atravessadas pela política. O inconsciente, como dizia Lacan, é a política. E acho que aquilo que interessa a psicanálise é a forma em que as modalidades de relacionalidade são inscritas em modos de exercício de poder e produzem sujeitos
particulares. Ontem falava de necessidade e contingência, produzem sujeitos com necessidades de subjetivação. E todo o trabalho da psicanálise, me parece, uma forma de conceber o trabalho de psicanálise é de acompanhar na passagem da necessidade, daquilo que se impôs como uma necessidade social e psíquica, para uma contingência, para uma fluidez psíquica, para uma plasticidade psíquica, que faz que aquilo que tinha que acontecer de uma certa forma possa acontecer de outras formas possíveis. Então, inquietação política, inquietação clínica também. Eu venho trabalhando sobre questões de exclusão, de violência de gênero, de homofobia, de transfobia, com pessoas minorizadas em termos de gênero, de sexualidade, mas também sobre questões de racismo, com pessoas minorizadas em termos de raça, de classe também. E são aspectos que são provocados, paradoxalmente, também por certos discursos em nome da psicanálise, essas minorizações. Então, bom, inquietação clínica também, porque esse trabalho sobre a hibridez também se inscreve naquilo que chamei de clínica da linguagem, da língua, do exílio. Eu trabalhei muito com a questão da língua, do plurilinguismo, da poliglossia dentro do contexto analítico, do consultório analítico, o que faz que um sujeito passa de uma língua para uma outra, os procedimentos da tradução, será que escapam ao poder? Eu acho que não. Ou seja, que o fato qualquer forma de poliglossia ou plurilinguismo se inscreve, ela também, em escolhas que são impostas por relações sociais de poder. Bom, inquietação clínica, inquietação teórica também, quando me deparei com teorias em nome da psicanálise que vão perpetuando uma violência de gênero absolutamente tremenda contra pessoas que já padecem socialmente dessa violência de gênero. Tem uma abundante literatura psicanalítica sobre as homossexualidades, as transidentidades, as posturas de sexualidade e de sexuação não heterocentradas, que perpetra, a meu ver, um verdadeiro maltrato clínico, teórico, aquilo que eu chamei num texto um insulto diagnóstico, ou seja, o uso do diagnóstico como arma e como insulto. E certas noções analíticas, quando são literalizadas, empurram os sujeitos para um caminho predefinido de desenvolvimento psicológico feliz. Vamos dizer, da primeira mamada até a posição do missionário. Então, desenvolvimento ortodoxo, clássico. E essas normas impostas em nome da psicanálise dizem respeito não só a sexualidades e sexuações, mas também a questões raciais, culturais, linguísticas, e vão apagando questões de raça, questões de branquitude, que estive trabalhando muito ultimamente. Então, bom, a minha pergunta, a partir dessas inquietações, é como definir uma escuta e uma teorização psicanalíticas que possam levar em conta aspectos particulares da subjetivação que escaparam às subjetivações maioritárias, universais, atemporais, e, na verdade, somente brancas, europeias, cis-heterocentradas, masculinas. Aspectos particulares da subjetivação relacionados a posições raciais, culturais, linguísticas, sexuais, sexuadas, minorizadas. Como levar em conta isso na psicanálise, a partir de uma psicanálise que tente sair de uma posição hegemônica. E a última inquietação foi uma inquietação epistemológica. Eu trabalhei sobre hibridez na psicanálise e da psicanálise a partir também dessa inquietação epistemológica. Dois movimentos epistemológicos que me impactaram muito, as epistemologias situadas, as epistemologias do posicionamento, que chamam em inglês standpoint epistemologies, e a epistemologia da ignorância.
Epistemologias, situadas que vêm desenvolvidas a partir de afrofeminismos dos Estados Unidos, mas muito do Brasil. A Lélia Gonzalez, por exemplo, a Neuza Santos Souza, vão desenvolvendo epistemologias situadas, uma questão de epistemologia situada. Então, duas fontes, a fonte do afrofeminismo e a fonte também marxista, Priscila, que vem do Gramsci, que considera, a partir dessa figura do subalterno. E o subalterno, duas definições do subalterno ou da subalterna. Subalterna é aquele ou aquela, não é só aquele ou aquela que é oprimido ou oprimida, é também aquele ou aquela que não tem acesso à representação de si, porque tem uma gramática hegemônica que impede essa representação de si, que não deixa lugar de fala a partir dessa gramática hegemônica. Mas subalterno é também aquele que, por exemplo, na fábrica, aquele operário ou operária, que vai desenvolvendo, a partir da sua posição de subalterno ou subalterna, um conhecimento da exploração muito mais justo do que um conhecimento que seria desenvolvido pelo patrão da fábrica, por exemplo. Precisamente, ocupar uma posição minorizada aqui, nas epistemologias do posicionamento, quer dizer ocupar uma maior lucidez no que diz respeito às relações sociais de poder e de opressão. E foi isso que foi retomado pelo feminismo. As mulheres, por exemplo, ocupam uma posição mais privilegiada para falar do apagamento das relações de reprodução, como se diz na sociologia, ou seja, se acha que a sociedade funciona só pelas relações de produção, o trabalho fora do lar, na maioria dos casos, sobretudo nos anos 70, exercido pelos homens. Só que para que exista esse trabalho de produção, se precisa de um trabalho de reprodução, que é o trabalho que toma conta do lar, que vai cuidando de todos aqueles e todas aquelas que ocupam esse lar, que trabalho sem o qual não existirá o trabalho de produção. E um trabalho sem salário. E um trabalho totalmente invisibilizado. Então, essa posição de subalternidade vai dando uma pertinência enunciativa que permite desenvolver, então, essa ideia de uma epistemologia situada. E a epistemologia situada, então, é essa forma de tentar se tirar de um ponto de vista de cima, tentar se tirar de um ponto de vista que algumas teóricas chamam de truque divino, God's trick. Essa posição, vocês sabem, isso é filosofia ocidental, mas na filosofia ocidental, o Deus da filosofia ocidental, do século XVIII, XIX, é a soma de todos os pontos de vista. Ou seja, Deus, na filosofia, é aquele ponto de vista que são todos os pontos de vista, que está em todos os lugares. E também é aquele ponto de vista que é totalmente invisível. Deus vê tudo, mas não é visto. Então, tentar se tirar desse lugar do truque divino. Epistemologia situada é dizer, quando vou desenvolvendo um discurso, sempre é situado, sempre está a partir de uma certa situação sociopolítica. E essa situação não é que essa situação vai dar uma pertinência, uma legitimidade ao meu discurso, mas vai indicar também os limites do meu discurso. Epistemologias situadas vão indicando também como aquela epistemologia que pretende ser objetiva, neutra, exterior, totalmente não situada, é só uma situação a mais, uma situação invisibilizada. Situação num ponto de vista hegemônico, é dizer aqui, branco, europeu, muitas vezes masculino, ciscentrado, heterocentrado, burguês. Ou seja, epistemologias situadas vão situando aquela epistemologia hegemônica. E isso me parece muito interessante no que diz respeito à psicanálise. O que trazem as epistemologias situadas à psicanálise.
E outra epistemologia que me impactou muito é a epistemologia da ignorância, que é desenvolvida pelo Charles Mills, que é um filósofo estadunidense, que escreveu um livro que se chama O Contrato Racial. Ele vai retomando toda a tradição filosófica europeia do contrato social. Vocês sabem, aquela ficção filosófica de que para chegar a um estado civilizado de sociedade, os homens de manhã a Tânia estava falando do Homo hominis lupus, do Hobbes, e precisamente para chegar a um estado de sociedade, os homens e não as mulheres, né? Porque no contrato social dos filósofos as mulheres não existem, são só os homens. Então, os homens têm que renunciar a uma certa força individual, alienar essa força individual em favor do soberano, que é a unidade aqui desse grupo, precisamente para poder coexistir em paz, para poder usufruir de forma mais ou menos igualitária dos recursos da sociedade, etc., e, bom, estar em paz. Então, passagem do estado de natureza ao estado social, contrato social. Pois o Charles Mills vai relendo essa ficção do contrato social, dizendo que se trata mais de um contrato racial do que um contrato social, ou seja, que o que é o contrato racial é um conjunto de acordos e meta-acordos formais e informais, estabelecidos entre membros de um subgrupo de humanos designados como brancos, isso é, pessoas plenas, e esses acordos permitem classificar o subgrupo restante de humanos como subpessoas de estatuto moral inferior, obviamente durante a colonização. E, portanto, a colonização, a escravidão, todas essas exatidões feitas a partir do século XVI nas Américas e depois no final do século XVIII na África, na Ásia. Então, esse contrato permite classificar esses outros humanos como subgrupo de pessoas não plenas, subordinado, e as regras morais, legais, que normalmente regem os comportamentos dos brancos, das brancas entre eles, não se aplicam a esse subgrupo. Regras morais, regras legais, jurídicas, vamos dizer. E isso tem efeitos epistemológicos. Isso vai desenvolvendo uma epistemologia da ignorância, que é uma epistemologia invertida, que vai comportando disfunções cognitivas localizadas e globais. E dizer que, para citar aqui o Charles Mills, essas disfunções produzem, eu vou citando ele, produzem o resultado irônico que os brancos geralmente não serão capazes de entender o mundo que eles mesmos criaram. E dizer que tem, nessa epistemologia da ignorância, muitas disfunções cognitivas, uma incompreensão, uma distorção, um auto-engano sobre mitologias raciais e brancas, que formam parte de uma economia cognitiva psiquicamente necessária, precisamente para a conquista, para a colonização, para a subjugação. Esses fenômenos de ignorância não são acidentais, não são coisas que foram descartadas, são fenômenos provocados, são fenômenos deliberados, que requerem um programa de opacidade estruturada para estabelecer e manter uma hegemonia branca. Fenômenos de ignorância epistemológica ou ignorância branca, como fala o Charles Mills, que opera como uma recusa constante, como o fato de ver coisas e não reconhecê-las, não querer vê-las, não querer compreendê-las, com, obviamente, o fato de que a branquitude aqui vai alienando totalmente a relação entre saber e poder, vai se inscrevendo numa ignorância da dominação. Isso, de forma bem evidente,
vamos dizer, no mundo colonial, durante os regimes de colonização, durante os regimes abertamente racistas, ou seja, o fato de que as mesmas leis não se apliquem a corpos diferentes, o fato de que a ignorância branca, por exemplo, ou ignorância epistemológica, ou epistemologia da ignorância, e o fato de, por exemplo, quando os colonos se instalaram nos territórios indígenas, foram desenvolvendo a ideia de que essas terras não eram ocupadas, não eram cultivadas já, não tinham civilizações já, e que os colonos tiveram que desenvolver civilização, ocupação, etc. Isso faz parte da epistemologia da ignorância. Mills, eu vou dar esse exemplo que me parece muito falante. Mills dá esse exemplo de um conto do Moby Dick. Quem é o autor? Melville. Um conto de Melville que chama Benito Sereno, que é um conto de um navio negreiro, escravizador, e um outro navio acosta esse navio e o capitão do segundo navio entra e vê que tem um âmbito, uma atmosfera bem estranha, que tem uma coisa, não pode explicar o que é, mas que as relações entre o capitão, os brancos e os escravos negros lá parecem bastante estranhas, tem uma coisa bizarra lá. E vai pensando em todas essas hipóteses possíveis de que alguém estariam doentes, outros estariam não sei o quê, não sei quanto, mas não vai pensando na única razão dessa atmosfera bizarra, é que os escravos negros se rebelaram e tomaram o poder aqui. E estavam ameaçando as vidas desses brancos, do capitão e de toda a equipagem, precisamente, e obviamente isso devia ficar silenciado, porque o outro navio branco não tinha que saber dessa tomada de poder dos escravos. Mas essa ideia que era a mais evidente nunca foi pensada, imaginada. Isso faz parte da ignorância branca, ou seja, da epistemologia da ignorância. O fato de que sujeitos negros possam agir como agentes, tenham uma agência aqui, possam se rebelar, era totalmente descartado, era inadmissível aqui. Então, bom, ignorância branca tem efeitos atuais. Ignorância branca, epistemologia da ignorância. Um desses efeitos é a indiferença à cor, aquilo que é chamado em inglês color blindness, que é característica do universalismo republicano na França, que é característica também da democracia racial no Brasil. Essa posição que muitas brancas vão usando para combater o racismo, mas que não deixa de ser um neorracismo, essa indiferença à cor. Porque quando digo eu sou indiferente à cor, eu não vejo negro ou branco, ou etc., eu sou universalista aqui, de repente, quando digo isso, eu faço desaparecer toda a construção histórica da linha de cor, que valeu durante séculos, que distinguiu sujeitos e corpos durante séculos, e faço desaparecer, com essa história, toda a tentativa de estabelecer medidas de reparação da história. De correção, então, histórica do privilégio branco, e também essa colorblindness que opera como uma ignorância afetiva, anulando retrospectivamente a raça, vai mantendo uma hegemonia branca inquestionável aqui, como se não tivesse existido toda essa história, e é uma posição de luxo. Eu não vejo a cor, ou seja, eu sou indiferente à cor, precisamente porque tenho o luxo de poder ficar indiferente à cor. Mas se eu fosse um corpo racializado, não teria esse luxo. Eu teria que, precisamente, sempre estar ciente da cor, porque isso coloca em perigo a minha vida, se não estou ciente da cor. Então, bom, acho que essa epistemologia branca, ou seja, a epistemologia da ignorância, tem muito para ensinar para a psicanálise. Então, inquietação epistemológica, a partir das epistemologias do posicionamento, da epistemologia da ignorância, precisamente para cutucar, para mexer muito, para, inclusive, violentar
o lugar de epistemologia hegemônica da psicanálise, hegemônica em termos de gênero, de sexualidade, de raça, de classe. E por isso que fui pensando na hibridez, na hibridação da psicanálise. Hibridez por quê? Porque acho que temos, como psicanalistas, desvestir uma ameaça, não é uma promessa. Acho que, como psicanalistas, ocupamos uma posição ambivalente, porque, por mais que reneguemos, somos presos e presas das mesmas normas sociais. Somos o resultado do mesmo sistema político, do que as nossas contemporâneas, ou seja, do que analisandas, do que toda a sociedade. Somos subjetivadas pelas mesmas normas sociais. E, porém, pretendemos, na nossa atividade, na nossa prática clínica, precisamente desconstruir essas normas e os efeitos dessas normas na subjetivação. Então, é uma posição difícil, é uma posição ambivalente, uma posição difícil de ter. E acho que aprender a abordar a sua própria contemporaneidade implica duas coisas. Implica, ou seja, essa coisa de fazer uma arqueologia do próprio discurso implica uma paradoxal não coincidência com o seu próprio tempo, uma descronicidade, uma não coincidência consigo mesmo. E acho que essa decalagem pode vir, de uma historicização dos discursos, essa decalagem com o próprio discurso, mas vem, sobretudo, de se debruçar com outros discursos, de que a psicanálise tenha que encarar outros discursos do que o discurso próprio. E, portanto, nessa reflexão sobre a hibridez, eu considero que essa saída de si, necessária para a psicanálise, é ao mesmo tempo estrutural no discurso psicanalítico. Eu considero que o discurso psicanalítico é um discurso de hibridez, é híbrido, se mantém só como discurso híbrido. E, então, a saída de si que é estrutural do discurso psicanalítico, mas também é programática. É é o meu desejo, obviamente, mas é um programa, ou seja, é um programa vinculado com o fato de que a psicanálise possa se hibridar com outros discursos, possa se abrir a outras discursividades, possa ameaçar a pureza, a paixão de identidade do discurso próprio, confrontando-lo com outros discursos, se abrindo a outros discursos. E dentro desses discursos, os discursos do gênero, os discursos dos estudos pós-coloniais, descoloniais, estudos críticos da raça, da branquitude. Então, bom, dois grandes pontos: a hibridez da psicanálise e pistas para a hibridação da psicanálise. Bom, primeiro grande ponto, essa hibridez, eu me debrucei sobre esse motivo da hibridez como formação discursiva que esteve atravessando, a partir dos anos 90, muitos discursos de muitas disciplinas diferentes e aparecendo em duas figuras: hibridez dos corpos, hibridez das culturas. E o que me interessava não era tanto os enunciados desses discursos, quanto a posição enunciativa desses discursos. Ou seja, cada vez, nessas formações discursivas sobre a hibridez nos anos 90, a partir dos anos 90, cada vez que se falava de hibridez, se questionava a identidade, se operava um processo político de desregulação das identidades, ou pelo menos de questionamento. Processo político que podia ficar emancipador, no sentido de repensar as identidades, repensar coisas não fixas, não engessadas, ou, ao contrário, o processo político totalmente reacionário de reafirmar uma hegemonia de certas identidades que não têm que
que serem mexidas, que serem tocadas aqui. Então, eu retomei essa figura da hibridez de um teórico pós-colonial que chama Homi Bhabha. Homi Bhabha, que a palavra que ele usa é mimicry, que é mimetismo, imitação, hibridez. E esse mimicry é bem interessante. Ele define como o desejo do colono, de nas colônias, de criar um outro reformado, reconhecível como sujeito de uma diferença que é quase o mesmo, mas não completamente. Ele fala almost the same, but not quite. Ou seja, exemplo, quando na colonização da Índia, por exemplo, os ingleses quiseram formar uma elite indiana que pudesse fazer de intermediário entre colonos ingleses e o povo indiano. Indiano ou índio? Indiano. E essa elite se considerava que, bom, era totalmente inglesizada, de certa forma, mas se considerava que era quase inglesa, mas não completamente. E esse não completamente era um defeito. Não era o bastante ingleses, mas eram quase ingleses. Falavam perfect Queen's English. Mas não eram totalmente ingleses. Defeito. E a mimicry, a hibridez, é reverter esse defeito e ver que quando o colonizado retoma esse mandato colonial, ela vai repetindo esse mandato colonial, deformando-o, subvertendo-o, fazendo um passo de lado, que vai ameaçando a autoridade colonial, precisamente por essa hibridez que traz o colonizado ou a colonizada a esse mandato. Então, a hibridez é uma forma de subversão. A hibridez é uma subversão da enunciação e uma repetição infiel que introduz uma subversão que altera o nível enunciativo de todo o discurso. A hibridez aparece como um sintoma nos discursos, precisamente. Então, como age essa hibridez na psicanálise? Eu me deparei com uma passagem de um texto de Freud, o texto O Inconsciente, onde ele usa um termo que, desse campo lexical da hibridez, ele usa a noção de mixto, de mestiço, de sangue misturada, para falar das fantasias, da fantasia. Eu vou ler essa passagem, que me parece bem interessante. Ele fala o seguinte: entre os derivados dos impulsos instintuais do inconsciente, do tipo que descrevemos, existem alguns que reúnem em si características de uma espécie oposta. Por um lado, então, essas fantasias são altamente organizados, livros de autocontradição, tendo usado todas essas aquisições do sistema consciente, dificilmente distinguindo-se, a nosso ver, das formações daquele sistema, ou seja, que podem passar por formações conscientes. Por outro lado, são inconscientes, incapazes de se tornarem conscientes. Assim, qualitativamente pertencem ao sistema pré-consciente, mas factualmente ao inconsciente. É sua origem que decide seu destino. Podemos compará-los a indivíduos de raça mestiça que, num apanhado geral, se assemelham a brancos, mas que traem sua ascendência de cor por uma ou outra característica marcante, sendo, por causa disso, excluídos da sociedade, deixando de gozar dos privilégios dos brancos. Bom, obviamente, Freud não era um revolucionário anticolonialista, etc. Mas essa analogia colonial me parece muito importante, porque esses indivíduos de raça mestiça, minorizados, que não beneficiam de nenhuma prerrogativa dos brancos, são como os derivados do inconsciente, vêm perturbar a ordem branca, da mesma forma que os derivados do inconsciente perturbam a plena identidade da consciência. Acho que a dimensão enunciativa dessa passagem é política,
quando Freud compara fantasias híbridas, mestiças a esses indivíduos, vai vinculando a constituição do saber ocidental com a dominação colonial, com a branquitude aqui. E isso, de certa forma, vai desestabilizando o saber colonial. E a perspectiva da psicanálise é desestabilizar o saber. Eu acho que podemos ir além disso e desestabilizar a branquitude do saber. Quando, Andrea, você falou daquele texto de Lacan, quando ele vai falando dos 3 mediquinhos do Togo que vêm consultá-los e que não revelam nenhuma forma de marca étnica nos inconscientes deles e que revelam só a forma habitual do Édipo, as categorias familiares, como fala Lacan. Acho que, bom, ok, Lacan está atento aqui a uma certa forma de colonialidade, é certo. Só que isso acontece nos anos 50 e acontece dentro de um enquadre bem particular. São médicos que vêm do Togo para tentar se formar na França, no consultório do bam da psicanálise francesa, do grande mestre da psicanálise francesa, branco. Que outra posição, que outro lugar de fala podiam ter, senão esse lugar em que vão falar aquilo que eles acham que esse branco quer escutar dos inconscientes deles. Então, aqui, vale, ok, Lacan está atento a uma certa forma de colonialidade, mas não está atento à branquitude que atravessa precisamente esse enquadre, a branquitude que atravessa a posição dele, que atravessa a posição desses analisandos, ou seja, que é a posição do mestre. O mestre é branco. Se eles vão repetindo o discurso do mestre, vão repetindo o discurso branco, do mestre branco. Então, bom, hibridez para deslocar a psicanálise, desterritorializá-la. Bom, vou dar alguns exemplos de hibridação da psicanálise sobre a questão de identidade e identificações, sobre a questão de gêneros melancólicos, sobre a questão da metaforicidade e sobre a questão do descentramento do saber. Sobre a questão da identidade e identificação, eu gosto de citar essa frase de Foucault. Foucault escreve o seguinte: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. É uma moral de Estado civil. Ela rege os nossos documentos de identidade, que ela nos deixe livres quando se trata de escrever. Então, acho que uma forma principal nas quais o poder vai regendo os corpos é criando identidades e crenças nessas identidades. E acho que um dos aspectos principais da implicação política da psicanálise diz respeito à forma em que ela lida com a noção de identidade, ou seja, identidade do sujeito, identidade social e identidade da própria psicanálise, identidade e coincidência com ela mesma. Ou seja, acho que, no que diz respeito à identidade da própria psicanálise, do próprio discurso psicanalítico, acho que é preciso apontar a historicidade das ferramentas teóricas psicanalíticas. Ontem se perguntava o que resta da psicanálise. Bom, talvez nada, talvez só um fio bem pequeno, como dizia a Priscila. Eu acho que as noções, por exemplo, de sujeito, de Édipo, de perversão, de castração, de falo, de diferença entre sexos, de simbólico, de nomes do pai, de lei, se inscrevem no espaço historicizado dos discursos e que ainda, embora sejam escritas com maiúsculas, essas noções permanecem convenções linguísticas. São convenções linguísticas criadas a partir de um espaço discursivo particular, historicizado, para modelizar de forma totalmente aproximada uma dimensão totalmente ininteligível, que é a dimensão do inconsciente. Então, não temos que confundir
como dizia já Freud, um andaime. Essas noções são um andaime e não são o prédio, não são o inconsciente. Essas noções são formações discursivas que pertencem a um campo discursivo particular, a uma época, a um lugar particular, a configurações sociais dos vínculos de aliança, de filiação, que vão, Édipo, nome do pai, etc., que vão mudando, e então que impliquem que essas formações sejam pensadas de uma forma diferente, sejam pensadas ou como metáforas, ou que, já que, mesma pergunta, que resta da psicanálise, que prescindamos dessas noções, ou seja, que vamos jogando o bebê com a cachaça da banheira. E, então, o que fazemos? Ou Laplanche considera essas noções como um mito simbólico, é dizer, não são categorias que estão no inconsciente, são categorias criadas pela sociedade e que não são o recalque, o recalcado, mas o recalcante, as categorias de normas sociais que vão provocando tipos de recalque ou recalcamento. Então, bom, acho que essa noção de identidade é muito interessante, porque, bom, se costuma dizer que a psicanálise é contra a identidade, que considera que a identidade é uma unificação imaginária, mas enquanto analistas, muitas analistas, vão rejeitando as identidades minoritárias como capturas imaginárias, identidade gay, lésbica, identidade negra, identidade etc., como um traço unário, como um significante mestre, e vão rejeitando isso como captações imaginárias, não se questionam sobre a postura identitária a partir da qual eles mesmos, elas mesmas, estão falando que essa postura pretendidamente neutra, objetiva, que não fala desde nenhuma identidade, é uma postura de identidade, uma identidade maioritária, invisibilizada, e mais uma vez, masculina, cis-heterocêntrica, branca, europeia, burguesa. Ou seja, acho isso muito interessante, muito importante para a psicanálise na França, mas acho que aqui também, estávamos falando disso, Tânia, identitarismo seria um insulto. Bom, na França é um insulto, porque é uma forma de ameaçar o universalismo republicano. O maior insulto na França é comunitarismo e identitarismo. Então, só que eu quero reivindicar esse identitarismo como arma política, como estratégia política. É dizer, retomando o essencialismo político da Spivak, ou seja, as essências não existem. Gay, straight, negro, negra, branca, cis, trans, etc., são construções sociais que não deixam de ter efeitos, e efeitos muito violentos, e efeitos de morte, mas são construções sociais. Agora, psiquicamente, essencialismo estratégico quer dizer que não acreditemos tanto nessas designações sociais, nessas prescrições sociais, mas que, na hora da luta coletiva, vamos precisamente falando a partir dessas prescrições sociais que foram minorizadas. Eu falo como mulher negra, eu falo como homem trans, eu falo na hora da luta. Então, é uma forma precisamente de ter uma pegada da identidade que é diferente aqui, que não é só aquele papo habitual da psicanálise que costuma dizer estamos contra a identidade, etc. Então, bom, acho que para não ficar... Bom, tem também hibridar a psicanálise em uma outra pista, muito rapidamente, não vou falar tudo porque é longo demais, mas hibridar a psicanálise implica refletir sobre a violência epistêmica da teoria, revelar a branquitude da teoria, perguntar quem fala, para quem, perguntar, será que a psicanálise pode ser desenvolvida a partir de posições minorizadas, ou seja, que sujeitos trans, sujeitos negros, sujeitos lésbicos, sujeitos pobres, não sejam só objetos da teoria psicanalítica, mas os sujeitos do discurso psicanalítico. É uma pergunta. Então, isso implica retomar um pensamento da fronteira,
de alguma coisa que, mais uma vez, a fronteira é uma forma de apagar, de deixar menos claras as identidades prescritas, de pensar a subalternização. Então, bom, para concluir, acho que tem um paradoxo aqui, é que não é necessária uma psicanálise específica às minorias, que seria uma imaginarização. O que é necessário é que perspectivas exteriores à psicanálise, aquelas dos estudos de gênero, de pós-coloniais, etc., são necessárias para garantir uma abordagem psicanalítica que impeda a psicanálise de se agarrar a um eixo narcísico aqui. Ou seja, eu aqui viso, através dessa psicanálise hibridada, uma psicanálise que fissure a sua própria homogeneidade, que reconheça os jogos de poder e os efeitos de poder nos quais ela se inscreve e que se afaste de qualquer paixão de identidade. Acho que, como vimos várias vezes durante esse simpósio, a teoria psicanalítica é vamos dizer, uma forma de dizê-lo, é um dedo apontando o enigma, de certa forma. Vocês sabem uma posição bem ocidental, que falando de um provérbio chinês que diria que o sábio aponta pelo dedo, aponta a lua, e o imbécil, em vez de olhar para a lua, olha para o dedo. Então, acho que a psicanálise, a teoria psicanalítica é só um dedo, não é a lua. É um dedo apontando um enigma. E é uma modelização provisória, que visa oferecer uma inteligibilidade provisória, jamais exaustiva, por alguma coisa, o inconsciente, que sempre ficará desinteligível. E, por conseguinte, eu acho que a teoria psicanalítica tem que se retraduzir constantemente, tem que mexer consigo mesma constantemente, tem que se reescrever constantemente. Se hibridar é uma forma de realizar essa retradução. E, então, acho que essa psicanálise hibridada, na minha forma de vê-la, é mais do que uma teoria da sexualidade, um estudo das relações de poder e dos efeitos dessas relações de poder sobre as subjetivações. A psicanálise menor, hibridada, que visa convocar saberes minoritários, saberes locais, queer, trans, não binários, alterizados, marginalizados, feministas, pós-coloniais, racializados, plebeios. Uma psicanálise menor como o modelo da literatura menor do Deleuze e Guattari, ou seja, que uma literatura que não é uma literatura escrita numa língua menor, mas é uma literatura escrita numa língua maior por uma minoria, como, por exemplo, a literatura do Kafka, escrita em alemão por um judeu tcheco. E isso causa o efeito de desterritorializar essa língua maior, de revelar que qualquer enunciação subjetiva é sempre política. Essa dimensão da literatura menor que se aplica à psicanálise menor. Talvez, eu diria que, em vez de menor, podíamos, inclusive, pensar psicanálise pirata, psicanálise híbrida, como psicanálise pirata. Ou seja, é uma noção que eu retomo do Césaire. Césaire, em vez de falar de menor, que não deixa de ser uma referência europeia, Kafka, etc., ele fala de piratagem, pirataria, para designar aquele que está sendo criado, feito, escrito fora da Europa, especialmente do outro lado do Atlântico, por não europeus e europeias, nesse caso por afrodescendentes. Então, uma psicanálise pirata, uma psicanálise... Preparem-se para a abordagem aqui. Vai doer, como dizia a Priscila, vai hibridar, vai bastardizar, vai subverter, vai custar, vai implicar muitas perdas para novas criações. Vai jogar muita coisa com a cachaça da banheira. Então, pirata é aquele que usa os brincos de argola.
Então, estou voltando ao início, o círculo está sendo fechado. Não. É só uma forma de recordar que, mais uma vez, todo esse papo se inscreve nos meus brincos de argola, ou seja, na minha postura bem subjetiva, bem provinciana. Muito obrigado pela sua escuta. Vai dar para a gente fazer pergunta. Bom, sim, não, deixamos você falar à vontade. Bom, pessoal, não teremos tempo para abrir questões, né? A gente sugere que daqui a pouco, nos bares da vida de Belo Horizonte, a gente consiga continuar conversando, né, sobre essas questões. E queria, então, primeiro, agradecer imensamente a disponibilidade do Tami Ayush, que esse cara trabalhou pra caramba, gente. Ele trabalhou muito. Ele começou trabalhando na segunda-feira aqui com a Andréia, né, eu e Marcelo, depois foi para Ouro Preto, trabalhou bastante lá também com a gente. E ontem e hoje aqui intensamente, né? Porque nós não demos folga para ele nem na hora do café. Ele não deve ter conseguido nem ir ao banheiro, que o povo ia atrás dele. Então, assim, a gente queria agradecer imensamente a disponibilidade, Tami, e dizer que nós aprendemos muito com você, né? Com a sua... digamos assim, a sua humildade em relação ao saber e ao não saber. Não é? Essa posição ela é muito rara no nosso campo, não é? Então, a gente valoriza quando vem uma pessoa de fora que quer realmente aprender com a gente, né? E nós também aprendemos muito com você. E queremos agradecer muito a equipe de organização do evento, então, Mônica, Libéria, né, Michele, Pedro, as tradutoras de línguas, não é? As intérpretes, a equipe toda da Mônica, não é? As pessoas também da UFOP que vieram colaborar, e todas as pessoas que estão aqui, que, de alguma forma, assumiram também, né? Nós assumimos para nós a realização desse encontro, sem financiamento, é sempre importante dizer, né? Com pouquíssimo financiamento, né, Mônica? Pouco. E a gente quer, então, dizer também que esse evento está sendo gestado há pelo menos 2 anos, ele não é recente para nós, né, porque nós vimos nos interrogando a partir do último LEPS em Ouro Preto, a gente também não para de trabalhar, então nós vimos nos interrogando a partir de lá, né, muito instigados por Marcelo Ricardo Pereira, a quem também nós agradecemos imensamente. Incansável. Marcelo é outro, né, que o nome dele é trabalho, o sobrenome também. Então, nos instiga aí a todo momento, e a gente vem se colocando todas essas questões que Tami, de alguma forma, levanta em relação à questão do gênero, da raça, da etnia, da sexualidade, né, das questões que atingem o Brasil de forma contundente, porque o nosso racismo, de fato, é estrutural, não é? Quando a gente percebe em todas as estatísticas que a questão racial está na linha de frente, não é? O país que mais mata trans, gays, em sua maioria negros e negras, não é? O país que mais tem situações de feminicídio, em sua maioria mulheres negras, não é? Jovens pretos de 18 a 24 anos são os que mais morrem no Brasil. O encarceramento também atinge, em sua maioria, as pessoas negras, não é? Oi? Sim, e as crianças com o trabalho escravo, não é? Que a gente ainda localiza situações de trabalho escravo no Brasil de forma contundente.
o abuso sexual infantil, que também atinge, em sua maioria, crianças negras e periféricas. Então, tudo isso nos faz interrogar, não é? E nos faz nos implicarmos, enquanto psicanalistas, que não podemos fechar os olhos para essas questões, e, por isso, o tema da decolonialidade, não é, veio nos interrogando aí nos últimos tempos. A gente tem lido bastante, a gente tem tentado se apropriar. Essa discussão não é nova, é muito importante que a gente fale sobre isso. Não é? A discussão da decolonialidade, ela não é nova, mas nós, psicanalistas, demoramos muito para chegar perto dessa discussão. Né? Então, é nesse sentido que esse seminário traz para nós assim, a responsabilidade de não usar a palavra decolonialidade como uma palavra da moda. Percebe? É muito importante que nós todos e todas as pessoas, né, que estão aqui, vamos até a origem epistemológica desses estudos, que a gente se aproprie deles de forma responsável, não é? Para que a gente use isso de uma forma adequada. Não é sem consequências a gente trazer, né, como título do seminário, como proposta do seminário, a questão da decolonialidade e diferenças na cultura. Não é? Eu tomo isso, para mim, como uma grande responsabilidade, assim, que a gente tem que continuar pensando sobre isso, estudando sobre isso, nos interrogando, para saber o que fica desse saber que nós constituímos, não é? Ao longo aí de muitas décadas no Brasil. Né? A psicanálise ela tem... Aqui na FAI, por exemplo, eu e Marcelo começamos essa discussão aqui nos anos 1995. Né? Quer dizer, tem muitos anos que a gente está aqui fazendo discussões em torno da psicanálise e educação, mas, ao mesmo tempo, com essa, digamos assim, com essa pegada, né, de uma interrogação radical sobre os nossos saberes constituídos, talvez esse seja o seminário que marca, né, essa entrada nesse novo giro aí que a gente vai precisar fazer e se debruçar sobre ele. Então, isso não é sem a nossa responsabilidade aí, né? E uma questão que nos orientou, então, o tempo todo, e aí eu vou fechar com essa pergunta, né, para a gente continuar pensando e reverberando sobre ela, é essa questão do limite sobre o que é ser psicanalista, né, e o que é ser cidadão. Essa pergunta ela vem nos incomodando há muito tempo, não é? Em relação à questão de uma possível militância na área. Né? Quer dizer, se a gente traz para dentro do campo a nossa implicação teórica e metodológica, nós estamos sendo militantes? É uma pergunta para a gente continuar pensando, não é para a gente responder aqui e não fechar com ela. E essa questão que Marcelo também sempre nos interroga, que é como nos manter no rigor conceitual, alguns conceitos que a gente vai precisar, com certeza, rever, né? E alguns que talvez não sirvam mais para a contemporaneidade, né? Como que nós vamos enfrentar essa discussão do ponto de vista teórico e metodológico para produzir novos saberes e novos conhecimentos, né, que consigam intervir nessa realidade brasileira bastante ainda complexa, né, desigual, colonial, patriarcal, não é, sexista, machista. Então, nós poderíamos ficar aqui falando de novo sobre isso, não é o caso. Então, nós vamos encerrar com essa questão, vamos pensar sobre isso, e Mônica quer fazer uma última colocação. Muito obrigada. Pessoal, só para a gente fechar, né, com chave de ouro, depois de uma fala tão importante do Tamir, dos comentários da Margarete, Margarete começou a agradecer e a gente quer agradecer mais um pouco, porque é importante, né? Então, assim, primeiramente, a gente quer agradecer a todas as pessoas que apostaram no evento, que fizeram inscrição, que apresentaram trabalhos,
que ficaram conosco até agora. Muito obrigada, né, por essa aposta no evento. E aos convidados, a Ingles, Priscila, Tânia, Andréia, Paulo Nazaré, Edson, Tamir, passou a semana aqui com a gente. As colegas e os colegas que atuaram como coordenadores e relatores das sessões de apresentação de trabalho. Margarete também já agradeceu, né, a profissional da audiodescrição e as intérpretes de Libras. A gente queria também deixar registrado ao comitê científico do evento, especialmente a Carla Jatobá, o Lucas Emanuel e a Margarete Diniz. Aos colegas do Lepsi Minas, né, por todo apoio e confiança, né, na construção que a gente fez. E um agradecimento muito, muito especial aos estudantes da graduação e da pós-graduação que estão aqui com a gente. Todo mundo falou, tem que fazer um agradecimento especial para a Natália Lopes Machado, né? Cadê a Natália? Hã? Ela não está aqui, não? Pois é, depois vocês contam para ela, que foi um agradecimento especial. A gente teve uma comissão que trabalhou mais perto da gente, né, que foi o João Pedro Mota e o Diego. E aí, eu não vou poder deixar de também ler o nome de todo mundo. Foi um pedido dos próprios estudantes, né, que estavam ajudando na organização. Então, ao Abel Passos Nascimento Júnior, que está aqui, Adriana Galupo, Adriana Cerqueira Santos, Alice Oliveira Castanheira, Andréia Flori, Carolina Soares, Carolina Murim, Cristina Ronchese, Elaine Ferreira, Fernanda Meira, Guilherme Calé Silva, Hugo Arantes, Ludmila Santos Camiloto, Manuela Almeida, Mariana Gonçalves, muita gente, vocês estão vendo. Milene Martins, Mônica Ferri, Patrícia Souza, Ricardo Martins, Selma Costa, Thaís Nascimento, Vinícius Ferreira, Velber de Barros Pinheiro, uma turma enorme, uma salva de palmas, né, desse pessoal. E, por fim, a FEPEMIG, como diz a Margarete, não ajudou muito, mas ajudou pouco. E a Fono de Minas, maravilhosa, que permitiu a gente estar com uma lança, né? Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigada por terem vindo.